como, não interessa. Não quis impor a ninguém a minha fé. Não, Deus proverá. Ou eu tenho certeza que Deus vai dar comida, que Deus vai dar transporte, tenho certeza que eu vou arrumar uma Kombi. Eu não tinha certeza de nada. Mas sabia que Deus precisava fazer uma obra e que eu precisava estar envolvido nessa obra de Deus aqui nesse lugar. Então, a fé é tua. É para as decisões da tua casa. Um pregador precisa, muitas vezes, um pastor e tal, um líder, precisa dividir a visão com muitos. Mas os muitos, vamos dizer assim, né? Não tem que ficar repartindo. Não, mas eu acho que o pastor está falando isso, que não tem nada a ver. Não, mas eu acho que aquele negócio lá não tem nada a ver. Eu acho que é melhor fazer assim. A visão, a sua fé é tua. Você pode até compartilhar com alguém. Mas, a princípio, se você não levar, igual a gente vai fazer um projeto. Ah, como é que é o projeto? O projeto é isso, isso, isso. Tá, se cada um que se envolver no projeto tiver uma ideia, vai dar certo? Não. A fé é sua e você precisa usá-la como algo para se defender e não para atacar ou para impor a ninguém. Não, Deus me curou, eu nunca fui para casa de recuperação e você também não vai. Tem nada disso. Eu posso ter ido, você pode não ter ido, assim como pode ser ao contrário. Por último, a Bíblia vai falar que a gente precisa tomar o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Talvez, se a gente invertesse essa ordem, seria também louvável. Porque hoje o povo de Deus está perecendo porque não conhece as Escrituras. Porque leva a Bíblia para a igreja e para casa, mas não lê nem na igreja e nem em casa. Porque acha que a Bíblia é um amuleto de livramento ou um amuleto de enfeite, como muitos botam na Kombi, no carro lá aberta, outros na estante aberta. Mas a palavra vai dizer que nós devemos andar continuamente na palavra de Deus, para que a gente não se confunda quando o diabo impor para a gente situações que anulam a palavra de Deus. Como alguns que hoje em dia dizem que nós não temos pecado, ou que dízimo não é de Deus, ou que outras coisas que a palavra que vão totalmente contra o que diz a palavra de Deus e que muitos têm seguido. Hoje, a Bíblia vai falar aí que a espada do Espírito é capaz de discernir as coisas espirituais das coisas carnais. O que é espiritual na sua vida e o que é carnal na sua vida. Né? O que é estrutura, o que é igreja física e o que é igreja espiritual. A gente precisa da palavra de Deus para ler e para ver e para até mesmo reconhecer que muitos de nós estamos errados no caminho que estamos trilhando, que nós julgamos ser de Deus. Né? Como eu sempre falo aqui, que igreja não é vir para a igreja domingo, mas que igreja é viver a Cristo, mas que isso perpassa. Tem muitos que até vão para a igreja todo dia, mas que ainda assim não tem um encontro com Cristo. Muitos que até se envolvem em várias coisas da igreja, mas que não conhecem a palavra de Deus. Você vê com relação a muitos crentes antigos, que você fala assim, mas está escrito na Bíblia isso. Ou então que você faz ao contrário, que nem eu faço as pegadinhas nas minhas palestras de prevenção à dependência química, que eu coloco lá, a alegria pode durar uma noite, mas o choro virá pela manhã, e o pessoal quer saber onde que está escrito isso na Bíblia. Né? E outras coisas parecidas com essas, tipo, fazei por onde que eu te ajudarei, como eu já citei aqui outro dia. Precisamos, irmãos, entender e ser avivados e ser renovados pela palavra de Deus. A leitura diária da palavra de Deus traz para o crente um renovo constante, um chamado constante, uma unção
verdadeiramente infinita, porque não é apenas uma coisa que você ouviu no meio de todo mundo, mas é a palavra de Deus que Deus falou com você naquele dia. Quantas vezes eu já li a Bíblia mais de 2, 3 vezes, assim, do início ao fim, e a gente passa pelas mesmas palavras, pelo mesmo texto, em circunstâncias diferentes da nossa Bíblia, e se você for sublinhando e anotando ali do lado, você vai ver que não tem nada a ver um período da sua vida e outro, mas que, independente de qual foi ele, Deus falou alguma coisa contigo e Deus abençoou a sua vida através da sua palavra. Tem um livro chamado A Oração de Jabes, né? Jabes, que ele vai ser escrito por alguém que leu a Bíblia naquele trecho onde só vai ficar falando de nome. Não é isso? Fulano gerou fulano, ele é dessa parte, desse números, alguma coisa assim. E como que o cara conseguiu de escrever um livro diante daquele negócio que a gente mesmo não entende? Que é um versículo. Só Deus para dar essa revelação. E a gente às vezes fala assim, eu quero ler o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o cara pega lá o livro de números, onde vai estar falando só nome, e fulano gerou fulano, para ciclano gerou fulano, e fulano era órfão, e fulano sei lá. Precisamos, irmãos, como soldados do Senhor, estar firmados na rocha que é Cristo, mas sobretudo com a armadura de Deus. E a palavra ali, como a gente viu, intensificar em invocação, porque a armadura ela tem que ser revestida todos os dias. A gente troca de roupa, a gente toma banho, tem dia que a gente não toma banho, mas troca de roupa, e assim precisa ser a armadura de Deus. Você precisa tomar posse diariamente para que a sua mente, seu coração, os seus feitos sejam relevantes e a sua ação tenha verdadeiramente a unção de Deus. Eu esqueci de um, que é o cinturão da verdade, que eu não estava lendo na ordem, mas o cinturão, como parte dessa armadura, ele quer dizer simplesmente que você precisa ser honesto. Tem gente que às vezes o cara conta um testemunho lá de derrota, aí o cara, para se familiarizar, ou para ter não, mas eu passei por isso mesmo. Mas é que minha mulher traiu, minha mãe morreu, não, passei por isso também, e Deus, não sei o que. Errado, mentindo. O cinturão da verdade, ele nos faz falar assim, não estou bem. Mas e aí, tudo bem? Não estou não. Estou com dificuldades. Mas o que foi? Não te interessa. Não assim grosso, como que eu estou dizendo que eu tenho sido. Mas, não, é um problema que eu estou pedindo a Deus. Ora pela minha vida, ou se não for crente, não, estou com dificuldade, mas estou correndo atrás, gostaria de não comentar, alguma coisa nesse sentido. Mas que nos livre dessa hipocrisia de dizer o quê? Glória e vitória, irmão. Né? Glória e vitória? Vitória o quê? Glória sim, agora vitória não. Por quê? Porque nós passamos por dificuldades, nós passamos verdadeiramente por tribulações. Nem todo dia é dia de vitória. Tem dia que é dia só de luta, porque a vitória vai vir num outro dia. Tem dia que é dia de choro. A Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por que a gente vai querer ser o mentiroso? Né? Glória e vitória. Glória, irmão. Glória a Deus. Né? Amém, amém. Mas que a gente não se deixe levar até pelas mentirinhas gospel, que a gente acha assim, não, vou falar que eu recebi uma bênção só para... Né? Ou então, até aqui nesses momentos que a gente tem de testemunho, de falar coisas que muitas vezes não tem nada a ver com nada. Né? Um exemplo, a gente estava aqui num projeto missionário durante 15 dias e uma pessoa vem dizer que ganhou alguém pela internet. O que adianta? Né? Pior ainda, porque se não estava em comunhão com o corpo de Deus,
e estava na internet, provavelmente Deus abençoou, amém. Quem sou eu para julgar? Mas pior ainda é saber que não estava com o grupo, que não estava fazendo o que Deus deu para fazer naquele tempo. Hoje pode evangelizar na internet, amanhã o resto do... Mas com certeza o período da trans, que os missionários estavam aqui, era para nós estarmos aqui junto com eles. Então, ser verdadeiro, usar o cinturão da verdade, é num momento em que não pude, não teve como, e Deus sabe, né? Mas que a gente se sinta inteiramente livres desse pecado que é a mentira que muitos levam, inclusive em jargões de igreja e de movimentos hoje desse nosso tempo de igrejas modernas.